A bênção da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu la'asok bedivrei Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, por nos santificar com os teus mitzvot e nos ordenar lidar com as palavras da Torá. Parashat Tzav, sexta aliá. Levítico capítulo 8, versos 22 a 28. E fez chegar o segundo carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-os. E Moisés tomou de seu sangue e o pôs sobre o lóbulo da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs do sangue sobre o lóbulo da sua orelha direita, do seu polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés espalhou o sangue sobre o altar em redor. E tomou o sebo da cauda gorda e todo o sebo que estava sobre as entranhas e o diafragma com uma pequena parte do fígado ligada a ele, os 2 rins e seus sebos e a espádua direita. E da cesta de pães não fermentados que estava diante do Eterno tomou uma bolacha não fermentada, uma bolacha de pão de azeite e um biscoito, e os pôs sobre os sebos e sobre a espádua direita. E pôs tudo sobre as palmas das mãos de Arão e sobre as palmas das mãos de seus filhos e movimentou-os pelo rito da tenufá, diante do Eterno. E Moisés tomou-os de sobre as palmas de suas mãos e os fez queimar no altar, após a oferta de elevação. Eles são sacrifícios de consagração para ser aceitos com agrado. É uma oferta queimada ao Eterno. Brit Hadashah. Hebreus capítulo 8. E como Rosh de tudo, nós temos um Kohen Hagadol, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus. E ele é um ministro do Beit HaMikdash e do Mishkan da verdade que Elohim estabeleceu, e não um filho do homem. Porque todo Kohen Hagadol é levado para oferecer ofertas e sacrifícios, por isso era apropriado que também este tivesse algo para oferecer. E se ele estivesse na terra, não seria Kohen, pois há Kohanim que apresentam ofertas conforme a Torá. Eles ministram a semelhança e nas sombras destas coisas que estão nos céus, como foi dito a Moshe enquanto estava fazendo o Mishkan. Veja e faça tudo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado na montanha. Mas agora, Yeshua HaMashiach recebeu um ministério que é melhor do que este, como também uma aliança que é melhor, em que ele é feito o mediador, que é dada com melhores promessas. Porque se a primeira aliança fosse sem desaprovação, não haveria lugar para esta segunda. Pois ele os desaprovou e disse: Eis que virão dias, diz Adonai, em que tornarei perfeita sobre a casa de Israel e sobre a casa de Yehudá um Brit Hadashah, não conforme a aliança que dei a seus pais, no dia em que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, já que eles não permaneceram na minha aliança, e eu também os rejeitei, diz Adonai. E esta é a aliança que eu darei à casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Porei a minha Torá em suas mentes, e eu as escreverei nos seus corações, e eu serei o seu Elohim, e eles me serão por povo. E um homem não ensinará a seu companheiro, nem a seu irmão, e dirá: Conheça a Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até os seus anciãos. E eu os absolverei de iniquidade e de seus pecados, não me lembrarei mais. Naquilo em que ele disse nova aliança, envelheceu a primeira, e o que envelhece e se torna velho, aproxima-se da queda. Capítulo 9. E na primeira aliança há mitzvah de ministração no Beit HaMikdash terrestre, pois no primeiro Mishkan,
que foi feito havia a menorá e a mesa com os pães da presença, e este foi chamado de Beit HaMikdash. E o interior do Mishkan, que estava atrás da segunda cortina, foi chamado de Kodesh HaKodashim. E havia nele o incensário de ouro e a arca da aliança, que foi completamente coberta de ouro, e a urna de ouro continha o man e a vara de Arão que brotou, e as tábuas da aliança. E sobre estas estavam os querubins da glória que cobriam o propiciatório. Mas não há tempo para falar sobre cada um desses utensílios que assim foram ordenados. E no Mishkan exterior, em todo o tempo entravam os Kohanim e cumpriam o seu serviço. Porém, no Mishkan interior, uma vez por ano, somente entrava o Kohen Hagadol, com o sangue que oferecia no lugar de sua vida e no lugar do pecado do povo. E por isso a Ruach HaKodesh deu a conhecer que ainda não havia sido revelado o caminho dos Kadoshim, durante tanto tempo em que o primeiro Mishkan estava de pé. E isso foi uma parábola para este tempo, em que ofertas e sacrifícios são oferecidos e que não são capazes de aperfeiçoar a consciência daquele que lhes ofereceu. E consistiam apenas em comida e bebida e em lavagens de vários tipos, que são mitzvot do corpo físico, que foram estabelecidas até o tempo de uma reforma. Ora, o Mashiach que veio é Kohen Hagadol das boas obras que fez e entrou no grande e perfeito Mishkan, aquele que não foi feito com as mãos e não foi edificado a partir dessas coisas criadas. E ele não entrou com o sangue de bodes e de bezerros, mas com o sangue de si mesmo. Entrou uma vez no Beit HaMikdash e obteve a redenção eterna. Porque se o sangue de bodes e bezerros e a cinza de uma novilha aspergida sobre aqueles que estavam impuros os santificavam quanto à purificação de seus corpos, então, quanto mais o sangue do Mashiach, que pela Ruach eterna ofereceu a si mesmo, sem defeito, a Elohim, purificará a nossa consciência das obras mortas para que possamos servir a Elohim vivo? E por isso ele se tornou o mediador de uma Brit Hadashah, para que por sua morte se tornasse a redenção para aqueles que transgrediram a primeira aliança, a fim de que recebam a promessa estes que são chamados a herança eterna. Porque onde há testamento é apontada a morte de quem o fez. E somente é confirmado com a pessoa falecida, porque não tem utilidade enquanto quem o fez está vivo. Por isso nem mesmo a primeira aliança foi confirmada sem sangue. Porque quando foi determinada toda a mitzvah por Moshe a todo o povo, de acordo com a Torá, Moshe tomou o sangue de uma novilha e água com a escarlate e isopo, e os aspergiu sobre os livros e sobre todo o povo, e disse-lhe: Este é o sangue da aliança que lhes foi ordenada por Elohim. E o sangue foi aspergido sobre o Mishkan e sobre todos os utensílios do serviço, porque tudo é purificado pelo sangue na Torá, e sem derramamento de sangue não há perdão. Porque era necessário que estas coisas que são uma imagem das celestiais fossem purificadas com estas coisas terrenas. Porém, estas coisas celestiais purificam com sacrifícios melhores do que aqueles. Porque o Mashiach não entrou em um Beit HaMikdash feito por mãos, que é a imagem do verdadeiro, mas entrou nos céus para aparecer perante a face de Elohim por nossa causa. Nem foi necessário que se oferecesse a si mesmo, muitas vezes, como o Kohen Hagadol faz quando entra todo ano no Beit HaMikdash, com o sangue que não é o seu próprio. E senão, seria obrigado a sofrer muitas vezes desde o princípio do mundo, mas agora, no fim do mundo, ele ofereceu uma vez sua vida, através de seu sacrifício para cessar o pecado. E como está determinado aos filhos dos homens que devem morrer em um tempo, e depois de sua morte há o julgamento. Assim também o Mashiach foi oferecido em um tempo, e em sua pessoa foi sacrificado pelos pecados de muitos, e num segundo tempo aparecerá sem nossos pecados, para a vida daqueles que o esperam.